Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 15. Insetos. Kahedin não levantou imediatamente o olhar da carta que estava escrevendo quando Lady Shiane, como ela se intitulava, foi trazida. 3 formigas tentavam resistir inutilmente, presas na tinta molhada. Tudo mais poderia estar morrendo, mas formigas, baratas e animais daninhos pareciam florescer. Com cuidado, pressionou o mata-borrão. Não iria recomeçar por causa de algumas formigas. Uma falha no envio daquele relatório, ou o relato de uma falha, poderia selar seu destino tanto quanto daqueles insetos atolados. Mas era o medo de um outro tipo de falha que lhe retorcia as tripas. Não se preocupava se Shiane lesse o que escreveu. Era um criptograma que só 2 homens além dele conheciam. Tantos bandos de devotos do dragão em ação, cada qual endurecido por um núcleo de seus homens de maior confiança, e tantos outros que talvez fossem bandidos, ou até mesmo devotos reais daquele traste, Hand Altor. Pedro Nial poderia não gostar dessa última parte, mas dera a ordem de afundar a Altara em Murande em tanto sangue e caos, que só Nial e os Filhos da Luz seriam capazes de resgatá-los. Uma loucura para claramente ser imputada ao dragão renascido, algo que ele tivesse cometido. O medo agarrava os 2 países pela garganta. Histórias de que as bruxas marchavam pelo país eram uma recompensa a mais. As bruxas de Tarvalon e os devotos do dragão. A Aes Sedai levando garotas e instituindo dragões falsos, aldeias em chamas e homens pregados às portas dos celeiros. Tudo isso se misturava em metade dos boatos que corriam as ruas. Nial ficaria contente e daria mais ordens. Como ele esperava que Kahedin arrancasse Elayne Trakand do palácio Tarazin, era algo que extrapolava a razão. Outra formiga percorreu a mesa de marfim incrustada e chegou à página, no que seu polegar deu uma estocada e a destruiu. E transformou uma palavra em algo ilegível. O relatório inteiro precisaria ser reescrito. Ansiava muitíssimo por uma bebida. Havia conhaque num frasco de cristal na mesa junto à porta, mas Kahedin não queria que a mulher o visse bebendo. Conteve um suspiro, empurrou a carta de lado e puxou um lenço da manga para limpar a mão. Então, Shiane, você finalmente tem algum progresso para relatar? Ou só veio atrás de mais dinheiro? Sentada numa poltrona entalhada de espaldar alto, a mulher abriu um sorriso preguiçoso. Uma busca implica em algumas despesas, disse, quase com um sotaque de nobre andoriana. Especialmente quando não queremos levantar suspeitas. A maior parte das pessoas ficaria desconfortável diante de Jaishin Kahedin, mesmo limpando a pena de uma caneta, com seu rosto acerado e olhos profundos. O tabardo branco por cima do casaco estampando os raios de sol dourados dos Filhos da Luz, impressos junto ao cajado carmesim de pastor da mão. Mas não Millie Skane. Aquele era o nome verdadeiro da mulher, embora ela não soubesse que Kahedin sabia disso. Filha de um celeiro de uma aldeia perto de Ponte Branca, entrara para a Torre Branca aos 15 anos, outra informação que ela pensava ser secreta. Não era o melhor dos começos, tornar-se uma aliada das trevas, só porque as bruxas disseram que ela não era capaz de aprender a canalizar. Mas antes do final daquele ano, a mulher já encontrara um círculo em Camelin
e cometera seu primeiro assassinato. Nos 7 anos desde então, acrescentara mais 19 à conta. Era uma das melhores assassinas disponíveis e uma caçadora capaz de encontrar quem quer que fosse, o que fosse. Kahedin fora informado de tudo isso quando a mulher lhe foi enviada. Um círculo agora se reportava a ela. Vários até eram nobres e quase todos eram mais velhos. Mas nenhuma coisa nem outra importava entre aqueles que serviam ao grande senhor. Outro círculo que trabalhava para Kahedin era liderado por um mendigo caolho todo retorcido, sem dentes, e com o hábito de tomar banho só uma vez por ano. Tá porra! Em outras circunstâncias, o próprio Kahedin teria se ajoelhado para o velho Culi, o único nome que o vilão fedorento admitia. Millie Skane certamente se ajoelhava perante o velho Culi, assim como todos os seus companheiros de círculo, nobres ou não. Kahedin ficava irritado de pensar que Lady Shiane se prostraria de joelhos num piscar de olhos, caso o velho mendigo desgrenhado entrasse no aposento. Mas, diante dele, ficava sentada de pernas cruzadas, sorrindo e mexendo a sandália no pé, parecendo impaciente para que aquilo acabasse logo. A mulher receberá ordens de obedecer a ele sem restrições, ordens vindas de alguém para quem até o velho Culi se ajoelharia. E, além disso, Kahedin precisava desesperadamente de sucesso. As tramas de Niall poderiam virar poeira, mas as dele, não. Muitas coisas têm perdão, falou, repousando a caneta no suporte de marfim e empurrando a cadeira para trás. Para aqueles que cumprem as tarefas que recebem. Kahedin era alto e avultou-se de modo ameaçador. Estava bem ciente de que os espelhos com molduras douradas na parede refletiam uma figura forte, um homem perigoso. Até vestidos, bugigangas e jogatina pagos com moedas dadas em troca de informação. Aquele pé agitado se aquietou por alguns instantes, então tornou a se mexer. Mas o sorriso dela era forçado, o rosto estava pálido. O círculo que ela comandava a obedecia instantaneamente, mas iriam pendurá-la pelos calcanhares e arrancar seu couro sem pestanejar se ele mandasse. Você não cumpriu muita coisa, cumpriu? Na verdade, parece que você não cumpriu nada. Há dificuldades, como você bem sabe, justificou a mulher, a voz num sussurro. Seus olhos, no entanto, o encaravam diretamente. Desculpas. Quero saber de superação, não de você tropeçando e caindo diante das dificuldades. E você pode cair bastante se fracassar. Kahedin virou de costas e caminhou até a janela mais próxima. Também poderia cair bastante, e não queria correr o risco de que ela identificasse qualquer medo em seus olhos. A luz do sol penetrava, oblíqua, pela rótula de pedra ornamentada. O aposento de pé direito alto, com piso de ladrilhos verdes e brancos e reluzentes paredes azuis, mantinha-se relativamente fresco por detrás das paredes grossas do palácio. Mas, perto das janelas, o calor lá de fora se fazia notar. Quase podia sentir o conhaque do outro lado do aposento. Não via a hora de a mulher ir embora. Milord Kahedin, como é que posso mandar alguém fazer perguntas tão explícitas sobre objetos do poder? Isso vai gerar perguntas. E há Aes Sedai na cidade. O senhor há de se lembrar. Espionando a rua abaixo por entre os entalhes de arabescos, Kahedin torceu o nariz para o cheiro. Gente de todo tipo se amontoava ali embaixo. Um arafeliano com o cabelo de 2 longas tranças e uma espada curva às costas jogou uma moeda para um mendigo de um braço só, que fez cara feia para o presente antes de enfiá-lo debaixo dos farrapos e dar continuidade aos apelos lastimáveis aos passantes. Um sujeito de casaco vermelho brilhante rasgado e calças amarelas ainda mais chamativas veio correndo de uma loja agarrando um rolo de tecido junto ao peito.
perseguido por uma mulher de cabelo claro aos berros, com as saias puxadas acima dos joelhos, mais rápida que o guarda robusto que se arrastava atrás dela, acenando o cacetete. O condutor de uma carruagem vermelha laqueada com moedas de ouro de agiotas e a mão aberta na porta balançava o chicote para o condutor de um carroção coberto por uma lona, cuja parelha se enroscara com a da carruagem, os dois enchendo a rua de palavrões. Pivetes encardidos agachavam-se atrás de uma carroça dilapidada, enquanto apanhavam frutas minúsculas e murchas trazidas do campo. De véu, uma taraboniana abria caminho pela multidão, o cabelo preso em tranças fininhas, atraindo os olhares masculinos com seu vestido vermelho empoeirado, que desenhava o formato do corpo sem o menor pudor. Milord, eu preciso de tempo. Preciso. Não posso fazer o impossível, com certeza não em poucos dias. Lixo. Todos eles. Gente ávida por ouro. Caçadores da trombeta. Ladrões. Refugiados e até latoeiros. Escória. Tumultos seriam fáceis de incitar. Uma purgação de toda aquela imundície. Forasteiros sempre eram os primeiros alvos. Quem sempre levava a culpa pelo que estivesse errado, junto com vizinhos que tinham o infortúnio de serem o lado mais fraco em ressentimentos. Mulheres que vendiam ervas e curas de porta em porta, e pessoas sem amigos, sobretudo as que moravam sozinhas. Conduzidos da maneira adequada, com todo o cuidado com que era possível conduzir as coisas assim, um bom tumulto poderia muito bem pôr o palácio Tarazim abaixo, expondo aquela adúltera inútil chamada Tirin e também as bruxas. Carridin fitava o formigueiro humano ali abaixo. Tumultos tendiam mesmo a sair do controle. A guarda civil poderia se alvoroçar e, inevitavelmente, um punhado de amigos verdadeiros seria capturado. Não podia se permitir a chance de que alguns desses talvez fossem dos círculos que caçavam para ele. Nesse sentido, mesmo só uns poucos dias de tumultos atrapalhariam o trabalho. Tiri não era tão importante assim. Na verdade, ela não importava nada. Não, não ainda. A Nial ele podia se dar ao luxo de desapontar, mas a seu verdadeiro mestre, não. Milord Carridin. Havia um quê de desacato na voz de Chiene. Ele a deixara cozinhar por tempo demais. Milord Carridin. Há pessoas no meu ciclo que questionam por que estamos procurando. Carridin começou a se virar para reprimi-la com veemência. Precisava de sucesso, não de desculpas, não de perguntas. Mas a voz da mulher foi minguando até já não ser mais nada, enquanto os olhos dele pousaram num jovem de pé do outro lado da rua, na diagonal dele, trajando um casaco azul com tantos bordados vermelhos e dourados nas mangas e lapelas que caberiam em dois nobres. Mais alto que a maioria das pessoas, ele se abanava com um chapéu preto de aba larga e arrumava o cachecol preto enquanto conversava com o sujeito alquebrado de cabelo branco. Carridin reconheceu o jovem. De uma hora para outra, sentiu como se uma corda com um nó tivesse sido apertada em torno de sua cabeça e estivesse sendo puxada cada vez mais. Por um instante, um rosto escondido por detrás de uma máscara vermelha preencheu sua visão. Olhos escuros como a noite o fitavam, e também havia infinitas cavernas de fogo. Os olhos ainda fitando. Dentro da sua cabeça, o mundo explodia em chamas. Imagens em sequência o esmurravam e arrebatavam além da sua capacidade de gritar. Os vultos de 3 rapazes pairavam no ar, e um deles começou a brilhar. Era o vulto do jovem na rua, cada vez mais brilhante, até o ponto de causticar e transformar em cinzas quaisquer olhos vivos, brilhando ainda mais, ardendo. Uma trombeta curva dourada avançou depressa em sua direção, o brado a lhe puxar a alma, até que piscou e tomou a forma de um anel de luz dourada que o engolia e o fazia gelar até que o último fragmento de mente que ainda se recordava do próprio nome tivesse certeza de que seus ossos iriam se estilhaçar.
Uma adaga com um rubi na ponta saltou diretamente sobre ele. A lâmina encurvada golpeando entre os olhos e afundando mais e mais, até que todo o cabo envolto em ouro sumisse. Carradine experimentou uma agonia que fez desaparecer todos os pensamentos anteriores de que aquilo que vivenciara antes havia sido dor. Se conseguisse lembrar como, teria rezado para um Criador que já abandonara fazia tempo. Teria ganido, se lembrasse como. Se lembrasse de que humanos ganiam, de que era humano. Sem parar. Mais e mais. Erguendo a mão para a própria testa, ficou se perguntando por que estava trêmula. A cabeça também doía. Houvera alguma coisa. Levou um susto com a rua abaixo. Tudo mudara num piscar de olhos. As pessoas eram diferentes, os carroções se moviam. Liteiras e carruagens coloridas foram substituídas por outras. Pior, Carlton sumira. Sua vontade era engolir aquele frasco inteiro de conhaque num único gole. De repente, Carradine se deu conta de que Cheyenne parara de falar. Ele se virou, pronto para continuar colocando-a no devido lugar. A mulher estava inclinada para a frente, parecendo prestes a se levantar, com uma das mãos no braço da cadeira e a outra erguida, gesticulando. O rosto estreito só transmitia uma rebeldia petulante, mas não em relação a Carradine. Ela não se mexia, não piscava, não sabia nem se respirava. Mal a notava. Ruminando? Indagou Samael. Será que posso ao menos ter a expectativa de que seja a respeito do que você veio encontrar para mim? O homem era só um pouco mais alto que a média. Um sujeito musculoso e forte usando o casaco de gola alta ao estilo ilhanense, tão coberto de peças de ouro que era difícil dizer que o tecido era verde, mas davam a ele uma postura de superioridade muito maior que o de fato de ser um dos escolhidos. Os olhos azuis eram mais frios que o coração do inverno. Uma cicatriz pálida descia pelo rosto desde o limite dos cabelos dourados, até a extremidade da barba quadrada e dourada. Parecia um enfeite bem apropriado. Tudo o que cruzasse seu caminho, fosse o que fosse, era varrido de lado, esmagado ou obliterado. Carradine sabia que Samael teria lhe causado um desarranjo se fosse alguém com quem tivesse trombado por acaso. Ele se afastou da janela depressa e se pôs de joelhos diante do escolhido. Desprezava as bruxas de Tarvalon. Na verdade, desprezava qualquer pessoa que usasse o poder único, metendo-se com o que um dia romper o mundo, manipulando o que meros mortais não deveriam nem tocar. Aquele homem também usava o poder único, mas os escolhidos não podiam ser chamados de meros mortais. Talvez nem mesmo de mortais. E, se Carradine servisse bem, também não seria. Grande mestre, eu vi Matt Carlton. Aqui? Estranhamente, Samael pareceu pego de surpresa por alguns breves instantes. Ele murmurou sozinho, e uma das palavras que Carradine escutou fez o sangue sumir de seu rosto. Grande senhor, sabe que eu nunca trairia. Você? Seu tolo. Você não tem estômago para isso. Tem certeza de que foi Carlton quem você viu? Tenho, grande senhor. Na rua. Sei que posso encontrá-lo de novo. Samael franziu o senho, mexendo na barba, atravessando Jaichin Carradine com um olhar que ia além dele. Carradine não gostava de se sentir insignificante, menos ainda quando sabia que era verdade. Não, disse o escolhido por fim. Sua busca é mais importante. É a única que importa, até onde lhe cabe. A morte de Carlton seria conveniente, com certeza, mas não se atrair olhares para cá. Se parecer que a atenção já está aqui, caso ele se interesse pela busca, então ele morre. Mas, do contrário, ele pode esperar. Mas... Você não me ouviu? A cicatriz repuxou o sorriso de Samael,
transformando-o num rosnado de um dos lados. Vi sua irmã, Vanora, não faz muito. De cara, não pareceu muito bem, gritando e chorando, se mexendo sem parar e puxando o cabelo. É verdade que as mulheres sofrem mais com as atenções dos Midraal do que os homens, mas até os Midraal precisam encontrar seus prazeres em algum lugar. Não se preocupe por ela ter sofrido por tempo demais. Os Trollocs estão sempre com fome. O sorriso se dissipou, sua voz era uma pedra. Aqueles que desobedecem também podem acabar indo parar na fogueira. Vanora parecia estar sorrindo, Caidin. Você acha que iria sorrir, girando no espeto? Contra a própria vontade, Caidin engoliu em seco e sufocou uma pontada de dor por Vanora, com sua risada fácil e sua habilidade com cavalos, ousando galopar onde outros temiam caminhar. Tinha sido sua irmã favorita, mas estava morta e ele não. Se havia alguma misericórdia no mundo, ela não soubera por quê. Eu vivo para servir e obedecer, grande mestre. Caidin não acreditava que era um covarde. Ninguém desobedeceria a um dos escolhidos. Não mais que uma vez. Então encontre o que eu quero, urrou Samael. Sei que está escondido em algum lugar desta jazique de cidade. Pior que titica de mosca. Ter Angreal e até essa Angreal. Eu rastreei e segui. Agora, Caidin, trate de encontrar. Não me deixe ainda mais impaciente. Grande mestre, ele precisou se esforçar para encontrar saliva. Grande mestre, tem bruxas, tem Aes Sedai por aqui. Não tem como saber quantas. Se elas ouvirem um pio... Samael acenou para que ele se calasse e deu alguns passos rápidos, percorrendo 3 vezes o mesmo caminho com as mãos cerradas às costas. Não aparentava preocupação, apenas conjecturava. Por fim, aqueceu. Vou mandar alguém para cuidar dessas Aes Sedai. Ele ladrou uma gargalhada curta. Chego a quase desejar ver o rosto delas. Muito bem, você tem um pouco mais de tempo. Depois, talvez outra pessoa tenha essa chance. Com o dedo, ele levantou uma mecha do cabelo de Cheyenne, ainda imóvel. Seus olhos fixos não piscavam. Esta criança certamente agarraria a oportunidade. Com dificuldade, Caidin conteve uma pontada de medo. Os escolhidos derrubavam seus seguidores tão depressa quanto os elevavam, e com a mesma frequência. Falhas nunca passavam impunes. Grande mestre, o favor que eu lhe pedi, se eu puder saber se... O senhor vai... Você tem pouca sorte, Caidin, respondeu Samael com outro sorriso. Melhor torcer para ter mais sorte ao cumprir minhas ordens. Parece que alguém está se certificando de que pelo menos alguns dos comandos de Isramael ainda sejam postos em prática. Ele sorria, mas parecia longe de estar de bom humor. Ou talvez fosse só a cicatriz. Você falou com ele e, por conta disso, perdeu toda a sua família. Agora, só a minha mão o protege. Uma vez, há muito tempo, vi 3 Midraal fazerem um homem lhes entregar, uma por uma, a esposa e as filhas, e depois ainda implorar para lhe arrancarem a perna direita, depois a esquerda, em seguida os braços, então lhe queimarem os olhos. O tom de uma conversa absolutamente comum tornava aquela recitação pior do que quaisquer gritos ou rosnados poderiam fazer. Era um jogo para eles, sabe? Para ver quanto conseguiriam fazer implorar para que levassem. Deixaram a língua por último, é claro, mas já não havia muita coisa sobrando do sujeito àquela altura. Tinha sido um homem bastante poderoso, bonito e famoso, invejado. Ninguém jamais invejaria o que os Midraal jogaram para os Trollocs. Você não acreditaria nos sons que se ouvia. Encontro o que eu quero, Caidin. Você não vai gostar se eu tirar a mão. De repente,
Um facho de luz vertical surgiu no ar diante do escolhido. Parecia girar, alargando-se até se transformar num buraco quadrado. Carridinho ficou boquiaberto. Por um buraco no ar, olhava para algum lugar cheio de colunas cinzentas e coberto de uma névoa espessa. Samael atravessou a abertura, que então se fechou. A barra de luz desapareceu, deixando apenas uma imagem residual roxa fulgurando nos olhos de Carridinho. Sem nenhuma estabilidade, o homem tratou de se endireitar. Falhas sempre eram punidas, mas ninguém sobrevivia se desobedecesse a um dos escolhidos. De repente, Shane se moveu e completou o ato interrompido de se levantar da cadeira. Grave minhas palavras, Bors, começou, mas parou de falar de repente, os olhos cravados na janela em que Carridinho estivera. Os olhos da mulher dispararam pelo aposento até encontrá-lo, no que ela deu um pinote. Pela forma como ficaram arregalados. Carridinho bem que poderia ser um dos escolhidos. Ninguém sobrevivia se desobedecesse aos escolhidos. Carridinho pressionou as mãos nas têmporas. A cabeça parecia retesada a ponto de estourar. Tem um homem na cidade, Matt Calton. Você vai... Ela pareceu se sobressaltar discretamente e Carridinho franziu o senho. Você o conhece? Já ouvi esse nome, respondeu Cheyenne, hesitante, e com raiva ele achava. Pouca gente ligada a Altor permanece desconhecida por muito tempo. À medida que Carridinho foi se aproximando, a mulher, para se proteger, cruzou os braços à frente do corpo, fazendo um nítido esforço para se manter onde estava. O que um fazendeirozinho esquálido está fazendo em Eboldar? Como ele... Não me amole com perguntas tolas, Cheyenne. Sua cabeça nunca doera daquele jeito. Nunca. A sensação era de que uma adaga estava sendo enfiada em seu crânio, bem no ponto entre os olhos. Ninguém sobrevivia. Você vai pôr seu círculo à procura de Calton imediatamente. Todo mundo. O velho Cully viria naquela noite, surgindo por detrás dos estábulos. Ela não precisava saber que haveria outros. Nada mais deve atrapalhar. Mas eu pensei que... Shane foi interrompida por um engasgo tão logo Carridinho lhe apertou o pescoço. Uma adaga fininha apareceu em sua mão, mas o manto branco tratou de arrancá-la. A mulher se retorcia e se remexia, mas ele empurrou-a de cara para a mesa, as bochechas borrando a tinta ainda fresca da carta descartada para Pedro Unial. A adaga, investindo contra ela bem à frente dos olhos, a deixou paralisada. Por acaso, a lâmina que perfurava o papel penetrou bem na ponta da perna de uma formiga. O animal lutava tão inutilmente quanto ela. Você é um inseto, Millie. A dor na cabeça tornava a voz dele áspera. Está na hora de entender isso. Um inseto é igualzinho a outro, e se não conseguir... Os olhos da mulher acompanharam o polegar dele descendo, e quando o dedo se achatou em cima da formiga, a mulher se encolheu. Eu vivo para servir e obedecer, mestre, falou num sussurro. Cheyenne dizia o mesmo para o velho Cully sempre que Carridinho via os dois juntos, mas nunca tinha dito para ele. E é por isso que vai obedecer. Ninguém sobrevivia a uma obediência. Ninguém.